Nós estamos estudando sobre um ministério credenciado. Estamos falando das credenciais de um ministério através da vida de Samuel. E aí você já deixa a sua Bíblia aberta no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. E nós acompanhamos até o primeiro ponto que falava sobre crescimento. Falava sobre o que, irmãos? Isso, crescimento. Então mostramos o crescimento de Samuel. E nós não podíamos tratar seu crescimento apenas como crescimento físico, mas sobretudo como crescimento também em todos os aspectos. E aí nós citamos Oséias 6,3, Provérbios 4,18, Efésios 4,15, Filipenses 2,12, e paramos em Lucas 1,80 e paramos para Filipenses, ou pulamos para Filipenses 3, de 12 a 14. Mas eu não podia concluir este assunto sobre crescimento, que é o que autentica o nosso ministério, sem falar do principal exemplo, que é o exemplo do nosso mestre, o nosso Messias. E você que agora já abriu a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, vai folhear de novo as páginas, tá? E vai procurar Lucas capítulo 2, versículos 40 e versículos 52. Abra a sua Bíblia, eu quero que você leia, e se tiver uma caneta, pontue e marca, porque isto aqui fala do crescimento pleno, totalitário de Cristo, do segundo Adão, daquele que veio e passou por este processo de aprendizado. Os irmãos encontraram Lucas capítulo 2, versículos 40 e 52. Quem encontrou, diga, eu achei. Então preste atenção no versículo 40, o que diz. Diz assim, ó. E o menino crescia. É interessante observar que Lucas está usando a expressão que fala da infância de Jesus. Jesus também foi menino, mas um menino que cresceu, um menino que crescia. E antes que alguém diga assim, mas pastor, Lucas está falando de sua estatura, do seu corpo físico. Vamos ver se é só isso? E o menino crescia e era fortalecido em espírito. Então ele estava crescendo por fora, mas também estava crescendo por dentro. Fortalecido em espírito, o espírito sendo fortalecido. E o texto continua dizendo, e cheio ou enchendo-se de sabedoria. Então ele estava crescendo também intelectualmente, sobretudo buscando a sabedoria que vinha do alto. E o que mais que acontecia? E a graça de Deus estava sobre ele. Opa, a razão do seu crescimento em todos os aspectos era por conta da graça de Deus. É a graça que nos faz progredir, crescer e desenvolver. Agora, olha a maravilha no versículo 52, que vai corroborar o que Lucas diz no versículo 40. Versículo 52 do capítulo 2 de Lucas está escrito, e crescia Jesus. E agora não vai mais falar, não vai iniciar com aquela tonalidade de que ele crescia apenas fisicamente. Já vai começar de uma forma intelectual, espiritual, moral. E crescia Jesus em quê? E depois e por fim em graça para com Deus e os homens. Aqui está falando que Jesus crescia, desenvolvia, progredia ao ponto de ele achar tamanha graça tanto diante de Deus, quanto diante dos homens. E o fato interessante é que a gente pode pensar assim, mas Jesus não precisava alcançar graça da parte de Deus porque era o Filho de Deus. Não, irmãos. Lembre que Jesus também viveu como homem, então suas práticas o faziam alcançar a graça de Deus. Porque existe uma enorme diferença da graça que nos alcançou mediante a misericórdia e a graça que achamos aos olhos do Senhor mediante nosso viver cristão. Ou seja, essa graça aqui está relacionada ao agradar a Deus. Quanto mais eu agrado a Deus, mais graça eu encontro perante a presença do Senhor. Então Cristo Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça, enchia de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele, e esse crescimento foi tão impactante que Jesus deixou como exemplo a vida de um homem que viveu aqui nessa terra sem cometer dolo, sem cometer pecado, mas que tinha um crescimento no seu relacionamento com Deus.
Eu espero que este versículo, que esses dois versículos que completam essa nossa reflexão sobre crescimento, possa inundar o nosso coração de um desejo de crescer mais e mais na presença de Deus. E aí nós vamos para a nossa apostila, para o tópico de número 2, onde no versículo 19 nós temos a segunda autenticação de um ministério. Porque em 1 Samuel capítulo 3, 19 diz assim, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Diga comigo, e o Senhor, um pouquinho mais forte, com ânimo, vamos lá, e o Senhor era com ele. Então o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui, além de um ministério autenticado pelo crescimento, olhe para cá, nós temos um ministério autenticado pelo auxílio divino. Ou seja, ministério só é ministério se tiver o auxílio da parte de Deus, e nós vamos já entender isso. Olha o que diz aí na apostila. Ninguém é capaz de exercer liderança ou ministério sozinho. Todos precisamos de auxílio, mas principalmente do auxílio que vem do Senhor. Olha aqui para mim. O líder, o crente que se preza, ele sempre vai pedir a ajuda de Deus. É triste ver cristãos que se acham independentes, que só precisam de Deus nos momentos difíceis da vida em que não dá para eles. Outros ainda se acham dotados de capacidade, acham que podem fazer tudo sozinhos sem se preparar ou sem buscar a graça de Deus. E nós vamos entender que quando a Bíblia diz que o Senhor era com Samuel, está dizendo que este auxílio era extremamente necessário. Uma das declarações mais profundas sobre a proposta de nós precisarmos do auxílio de Deus está em João capítulo 15, versículo 5. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, embora o texto seja conhecido, mas eu quero que nós leiamos com a atenção devida. Jesus vai fazer aqui uma comparação, usar de uma parábola, comparando o pai à videira, né? Aliás, ele dizendo, eu sou a videira verdadeira, ele era a videira, o pai sendo o lavrador que cuidava dessa videira, e os crentes, os discípulos, eram os ramos. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, que como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, estando na videira, assim também nós, como discípulos. Olha o que diz o versículo 5. Eu sou a videira, vocês são as varas, ou seja, os ramos. Quem está em mim e eu nele é uma via de mão dupla, irmãos. É muito profundo isso aqui, não basta só você estar em Jesus ou pensar que está nele. Precisa ter a comprovação de que ele também está em você. E como se dá essa comprovação? Por meio dos frutos. Então ele diz, quem está em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Agora olha a última expressão do versículo. Porque sem mim, nada podeis fazer. E é muito bom ver um crente dando glória a Deus por causa disso aqui. Porque alguém pode bater no peito e achar que nada, se eu quiser eu faço. Se eu quiser eu vou mesmo. Mas o crente que tem temor, conhece a soberania de Deus, vai dizer, eu só posso se a graça estiver comigo. Eu só posso se ele me ajudar. Eu só prego se ele estiver na minha vida. Eu só oro se ele me der força. Eu só trabalho se ele me der saúde. Eu só vivo se ele me der o ar que eu respiro todos os dias. Só que eu vou pegar pesado aqui agora com Bíblia. Porque tem gente vivendo longe de Jesus achando que pode viver sem ele. E aparentemente parece que está dando certo, né? Eu não estou mais crente, eu não fui mais na igreja, eu não estou... Está tudo certo, eu estou bem. Está bem? Como é que está bem ficando longe de Cristo? Como é que está bem sem ter um relacionamento com ele? Acabamos de ler, não é só vocês estar em mim. É eu também estar em vocês. E para estar em vocês tem que ter cultivo de um relacionamento. E aí vocês vão produzir. A prova de que você está em Cristo e Cristo em você é produzir.
Pastor, o que é produzir na sua linguagem? Opa, viver um cristianismo que possa ser autenticado pelo testemunho das pessoas de fora. É alguém olhar para você e dizer, é crente mesmo, é servo de Deus mesmo, tem compromisso com Deus mesmo, ama e teme a Deus mesmo, não é negócio de fachada não, porque ele entende que depende de Jesus, depende do Senhor e tem dependência de Deus. Infelizmente, irmãos, tem gente vivendo como se não precisasse do Senhor. É lamentável fazer um convite para uma pessoa desviada, para uma pessoa descrente, dizer para ele, olha, Jesus quer te salvar, e ele dizer assim, eu não preciso não, eu estou bem na minha religião, eu estou bem com Deus. Alguém aqui mais, além de mim, precisa desse Jesus e sem ele nada pode fazer? Então diga, eu preciso. Vocês sabem que Saul foi rejeitado por Deus. É rejeitado por desobediência. E quando ele é rejeitado, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retira dele. E se retirando o Espírito do Senhor, Deus envia um espírito mau que vai atormentar, perturbar a vida de Saul. E o contexto do capítulo de número 16, a partir do versículo 14, indica que Saul faz uma reunião, olha aqui para mim. Faz uma reunião com seus súditos, com todo o seu palácio, para procurar uma solução para aquela tormenta, porque ele não dormia mais direito, não comia mais direito, estava vivendo uma vida perturbada. Aí, um dos súditos disse, meu senhor, o que falta para o senhor agora é só uma opção. O senhor deve mandar buscar um homem que saiba tocar. Destaque essa expressão comigo, diga comigo, um homem que saiba tocar. Guarda essa expressão, por favor. O senhor precisa mandar um homem que saiba tocar harpa. E vai ser que quando esse homem chegar aqui, que ele começar a dedilhar com a sua mão, o senhor vai se achar aliviado. O senhor vai ter paz enquanto ele está tocando. Aí Saul acata a ideia e o texto vai dizer o seguinte, depois você lê em casa. Saul no versículo 17, no versículo 16 ele recebe o conselho. No versículo 17 ele diz assim, ó, me mande buscar um homem que saiba tocar bem. Opa, mudou alguma coisa? Mudou. Porque o conselho do súdito era o seguinte, manda buscar alguém que saiba tocar. Mas Saul está dizendo, manda buscar alguém que saiba tocar bem. E tem diferença, irmão, entre saber tocar e saber tocar bem. Só que Deus vai fazer com que a história se torne mais diferente ainda. Porque quando Saul diz assim, ó, manda buscar um que saiba tocar bem, o que não faltava a Israel eram salmistas, eram músicos. Só que um outro súdito interfere na história e vai dizer algo lindo para você adorar a Deus. Ele vai dizer assim, ô meu Senhor, eu conheço um. E ele ainda diz assim, ó, eu tenho visto ele, eu tenho observado. Visto ali traz a ideia de ficar olhando a vida e o comportamento. Ele diz assim, ó, eu conheço um e eu tenho observado tanto ele, que eu estou aqui com o currículo dele na mão. O senhor quer que eu leia? Tem um currículo dele? Tem. Deixa eu dizer para ele, para o senhor como é que ele é, ó. Ele é valente, é homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, sabe tocar muito bem, só que tem um negócio que é melhor aqui, o que é? O Senhor dos Exércitos é com ele. O Senhor dos Exércitos é com ele. Isso aqui me encanta, pastor Nascimento. Porque Saul é o retrato da pobreza dos dias de hoje. Está cheio de pastor, de organizador de igreja e de líder dizendo assim, ó, se tem vida com Deus não importa, importa que saiba tocar bem. Se Deus está com ele não interessa, se ele sabe pregar bem pode trazer ele. Irmão, pregar bem está cheio aí, ó. Cantar bem, vixe. Tem homens que se colocar nesse púlpito aqui, ele dá um show de oratória. Ele vai pregar que você vai ficar impressionado, mas peraí, e o currículo? E currículo não fala de perfeição, porque perfeito você não vai achar nenhum. Currículo fala de comprometimento. Então Saul não queria saber quem ia chegar, e hoje na igreja tem essa triste realidade. Escolhemos as pessoas pelos talentos que têm, por aquilo que se prepararam. Ah, mas eu sei fazer isso.
Eu já estudei isso, eu já fui na faculdade e tal, mas eu sei isso, eu me preparei para isso. Oh, que bom, maravilha, continue. Mas deixa eu fazer só uma pergunta. Ainda é possível ver Deus na tua vida? Quando você prega, as pessoas ainda sentem a presença de Deus? Quando você canta, a igreja ainda sente que Deus está dentro de você, adorando a Deus e glorificando? Aquele súdito está dizendo, meu Senhor, além de tocar bem, ele tem o que o Senhor mais vai precisar, que é a presença do Senhor dos exércitos, que é na vida dele. Não abra mão de maneira nenhuma, na sua vida, de ter a presença de Deus. Porque a gente aqui, irmãos, que ame a Deus, que tema a Deus, que por mais que tenha suas fraquezas, mas está dizendo, a obra de Deus é séria, tem que fazer com respeito, e a presença de Deus tem que estar na minha vida. Eu, Max Douglas, me recuso a subir aqui sem a presença dele. Eu não quero subir num púlpito nunca sem Deus subir comigo, irmãos. Principalmente nos dias mais difíceis, eu digo, Senhor, se o Senhor não puder pensar em mim por causa das minhas falhas, pensa no teu povo que está sedento e faminto pela tua palavra, e fala com o teu povo, glória a Deus. Então, meus irmãos, o auxílio divino é indispensável. E aí a gente conclui isso aqui falando de Moisés. O povo de Israel, no capítulo 32 de Êxodo, vai pecar contra Deus, faz um bezerro, depois você lê a história, que produz a sede de você. E aí Moisés, irmãos, desce, resolve todo o problema, quebra as duas tábuas, manda matar os idólatras, só que Moisés sobe de novo para o monte, para interceder pelo povo. Ele disse, vocês ficam aqui porque eu vou clamar a Deus, porque Deus está irado com vocês. Deus está com tanta ira, eu vou subir para ver se Deus faz alguma coisa por nós, porque vocês erraram feio. Quando Moisés sobe, aí Moisés vai dizer um negócio tremendo. Senhor, esse povo pecou contra ti, mas perdoa ele. E se tu não perdoar esse povo, risca o meu nome do livro que tu escrevestes. Eu sei que muita gente já pregou, e até eu já preguei, que Moisés estava dizendo que era para riscar o nome do livro da vida. Quando Moisés diz, risca o meu nome do livro que escreveste, Moisés está falando de história. Isso aqui é interessante. Moisés está dizendo, se o Senhor não perdoar o povo para andar com a gente, pode me tirar da história também. Se o Senhor não restaurar o povo, me tira da história, porque eu sei que o Senhor escreveu uma história para esse povo, e essa história tem começo, meio e fim. Essa história não acaba aqui. A mesma coisa acontece conosco, nós estamos no livro da trajetória de Deus. Quer que eu prove? Salmo 139, o salmista diz, os meus dias foram escritos no teu livro, sem que nenhum dele antes existisse. A história foi escrita por ele. E o diabo às vezes quer colocar ponto final na história, quer rasgar a página, mas onde o diabo coloca ponto, Deus vem e coloca uma vírgula e dá continuidade à história. Eu posso ser profeta para a tua vida, a tua história não acabou e nem vai acabar. É Deus quem escreve a tua história. Aí Deus diz, riscarei do meu livro todo aquele que continuar pecando contra mim. Vai lá, eu não vou no meio do povo não, eu vou mandar um anjo. Deus diz a primeira vez. Segunda vez em Êxodo 33, Deus diz, olha, conduz este povo aí, Moisés, que é teu povo, e eu vou mandar o meu anjo adiante de ti para limpar o caminho e para te ajudar. Aí tudo bem. Aí a Bíblia diz que Moisés chega de novo na presença de Deus, como que se fazendo desentendido. Irmão, e quem tem intimidade é um negócio sério. Teve um culto aqui que eu falei da intimidade de Ananias, agora eu vou falar da intimidade de Moisés. Moisés já tinha ouvido Deus dizer que o anjo ia diante deles. Aí Moisés disse assim, Senhor, deixa eu te perguntar um negócio, o Senhor manda eu conduzir esse povo, diz que é para mim conduzir eles para a terra prometida, o Senhor ainda não me disse quem é que vai no meio de nós. Quem é que vai com a gente mesmo, Senhor? Olha para cá. Quem é que vai no nosso meio? E antes do Senhor responder, eu vou logo lhe dizer uma coisa. Se o Senhor não for conosco, eu nem saio do lugar.
Se o senhor não caminhar comigo, pode dizer que já armei minha tenda, vou ficar bem aqui. Diferente de outros crentes, irmãos, que querem ir sem pedir a bênção de Deus, irmã Laura. E Moisés ainda vai explicar por quê. Sabe o que ele diz? Sabe por quê, Senhor? As outras nações só saberão que nós somos um povo escolhido se o Senhor estiver no nosso meio. Como é que eles vão saber? Eles só vão saber se eu estiver. Aí olha a resposta de Deus. Moisés quebra Deus, porque Deus já tinha dito, eu não vou. Vai ler, Êxodo 32, 33. Deus diz, eu não vou no meio de vocês. Se eu for, eu vou matar vocês. Porque eu sou um Deus zeloso, vocês estão errando, eu vou matar. Deus até disse, não vou. Aí Moisés quebra Deus e disse, se não for, eu não saio daqui. Aí Deus diz assim, ó, para tu dar glória. A minha presença vai com vocês. E eu te darei descanso. Ah, irmão, você assumiu um cargo, tem um projeto de vida, vai assumir um cargo na empresa, diga para Deus, vai comigo que eu vou, vai comigo que dá certo, vai na minha frente porque vai prosperar. Eu sou de um tempo em que crente acreditava em testemunho. Hoje alguns acham que é mentira. E a gente sabe fazer diferença entre testemunho mentiroso para inventar e testemunho verdadeiro. Então, o que eu vou contar aqui agora, eu acredito que é verdade. Se você não acredita, eu não posso fazer nada. Muito cedo na minha vida eu ouvi esse testemunho de fé de uma irmã que perdeu o seu filho enquanto ele servia o quartel. Perdeu ele lá e tal, em uma demanda, em um momento de atividade pelas Forças Armadas. E só que o quartel agora ficou obrigado a pagar uma indenização para essa irmã. Salvo engano do erro, parece que isso aconteceu no Recife. Pagaram uma indenização para aquela irmã. Mas os homens, como carrasco, começaram a humilhar a irmã. E o tempo ia passando e a indenização não saía. E a irmã era tão humilhada quando chegava lá. Ficava de molho, tentava resolver e nunca conseguia. Um dia, em uma nova audiência marcada para ela ir lá, essa irmã ajoelhou no quarto e disse assim, Jesus, eu tenho ido tantas vezes naquele lugar, e os homens têm me humilhado, mas eu vou te pedir uma coisa diferente hoje. Jesus, vai na minha frente. Vai na minha frente hoje e desenrola aquele negócio, eu te peço. A irmã enxuga as lágrimas, se levanta e caminha para o quartel. Logo quando ela chega na entrada do quartel, os 2 soldados que estavam lá fizeram assim. Nunca tinham feito. E ela continuou caminhando e viu que todo mundo parava, fazia continência. O comandante-geral veio atendê-la. Ô, minha querida, eu estava ali esperando, vamos aqui, vamos na minha sala. E foi conduzindo ela para a sala. Disse, olha, eu já tinha até organizado os papéis. A senhora assina, está tudo resolvido, o dinheiro já vai cair lá. E a irmã admirada, segura. E a irmã admirada assinando os papéis e alegre, dando glória. E ela sai com o papel na mão. Quando ela chega lá na porta, um soldado novato que estava ali, teve a coragem de chamar. Ele disse, minha irmã, vem aqui rapidinho, anda a senhora embora. Fale, eu posso lhe perguntar uma coisa? Pode. Quem era aquele general vestido de branco que estava na sua frente? Quando Aramandaha, Shui Kalamaga, Ikamanchu Yalamagaya. Quem era aquele general vestido de branco, cheio de estrelas, cheio de divisas? Era o Senhor dos Exércitos, o Deus da igreja. Se tu não acredita que Ele vai na tua frente, eu creio que Ele vai quebrando correntes, limpando o caminho. Percebe essa palavra? Eu profetizo que Deus vai na tua frente, resolvendo as questões. Aleluia, aleluia. Quem precisa do auxílio de Deus, quem precisa da presença dEle. Terceiro ponto da nossa apostila, além do crescimento para autenticar o ministério, além do auxílio divino, olha o que diz o versículo 19, e nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Diga comigo, um ministério autenticado pela confirmação. Eu amo isso aqui, irmãos. Olha o que o escritor sagrado está dizendo, que tudo que Samuel falava,
Deus assinava embaixo. Não deixou cair por terra nenhuma palavra. Era Samuel profetizando, trabalhando, e Deus dizendo assim: eu carimbo, eu autentico. Pá. Vamos ler a apostila? Quando o Senhor confirma o que falamos e o que fazemos na sua obra, isso gera o quê? Credibilidade. Agora preste atenção, vale lembrar que Deus não confirma o quê? Desabafo, mentira e nem heresias ou falsos ensinos. A única coisa que Deus confirma e assina embaixo é a sua palavra. Se está respaldado pela Bíblia, Deus vem e faz assim, ó. Tem gente querendo que Deus confirme algo que não vem dele. Deus só confirma aquilo que é sob a sua orientação e da sua palavra. Isaías 55, 10 e 11. Deus diz, olha, assim como a chuva e a neve descem do céu sobre a terra, e olha só o princípio divino, e não voltam para lá, sem que antes reguem a terra, e dê pão ao que come, e semente ao que semeia. Diga comigo, pão ao que come, e semente ao que semeia. Como eu estou num seminário, num estudo para líderes, deixa eu dizer uma coisa. Para quem não vai se envolver com a obra de Deus, só pão é suficiente. Agora, para quem vai fazer a obra, não pode andar sem semente. Tem que ter semente. E quem come só pão, só prova de um nível. Agora, quem pede pão e semente, sobe um nível a mais, viu, irmãos? Descodificando, ou você se senta aí, fica conformadinho, é só ficar ouvindo, ou você diz, me dá semente, ou seja, me dá graça para fazer a tua obra, me dá palavra para fazer a tua obra, me dá virtude para fazer a tua obra, semente para alcançar vidas. Mas vamos lá, não voltam sem que antes regue a terra, dê pão ao que come, semente ao que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Se eu falar, ela vai fazer aquilo para o que ordenei e prosperará naquilo para o que foi enviado. Ou seja, se Deus te usar para falar algo, vai acontecer, porque Deus é fiel. E Jeremias capítulo 1, versículo 12. O que tu vês, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem. Não chegou errado não, porque eu velo sobre a minha palavra, para cumpri-la, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus é quem confirma a palavra na boca dos seus servos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 44, versículos 25 e 26. Olha essa profecia, que coisa linda. 44, 25 e 26. Versículo 24, assim diz o Senhor, teu Redentor, o que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor, que faço tudo e que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentira, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles. Versículo 26, e que confirmo a palavra do seu servo, e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Eu vou parar bem aqui. Você lembra que eu comecei aqui falando que hoje as pessoas não buscam mais orientação ou não conversam mais com líderes, com pastores? Para você não achar que eu estou querendo me beneficiar, eu vou falar do geral, com líderes. Olha só que interessante Deus está dizendo aqui, ó. É possível que se alguém que Deus levantou para fazer a obra te dê um conselho, sob a orientação de Deus, Deus vai lá e cumpre a palavra. Ninguém que tem posição de pastor ou de líder ou de pregador é melhor do que você. Mas se Deus resolveu escolher alguns, cabe a nós ter respeito, submissão e buscar orientação. Eu nunca vi um crente que busca com temor e sinceridade a orientação de um homem de Deus, que as coisas não dê certo na vida dele. Nunca vi.
E tem gente que não tem humildade para isso, faz o que dá na telha. E quando dá errado, quer a ajuda da igreja, quer a oração da igreja. Antes de dar errado, venha buscar o conselho que faz dar certo. Venha buscar o conselho de Deus para a tua vida. E quando o conselho não vier pessoalmente particular, o conselho vai coletivo, ou seja, através do culto de ensino, da escola dominical, do seu professor lhe ensinando. Muita gente não para ouvir o que Deus está dizendo, mas o Deus que manda falar é aquele que confirma o conselho dos seus mensageiros e dos seus servos. Em Marcos 16, 20, a Bíblia diz que enquanto os discípulos pregavam, Deus confirmava a palavra com sinais. Esse Deus é lindo, irmãos. Se Deus te orientar a fazer alguma coisa, os homens vão até duvidar. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui nessa congregação, e a gente apanhou, foi muito atingido, eu ouvi uma pessoa dizer para mim, isso é porque era obreiro, né? Esses trabalhos que você está fazendo, isso é tudo invenção, isso é coisa sua. Deus não está nesses negócios, não. Isso é coisa da sua cabeça, os trabalhos da igreja não é esse. Doeu, eu ouvi, mas eu disse, tá bom, meu filho. Eu não sei nem por onde anda. E os trabalhos Deus está honrando para a glória dele. Está abençoando para a glória dele. Porque, irmão, se você acha que eu fico assim parado do nada e vem uma ideia e eu venho aqui. Não, irmão. Eu peço para ele, fala comigo. Me diz alguma coisa para fazer, porque a obra é tua. É o Senhor que vai dizer o que tem que ser feito. Aí ele diz, ó, faz assim. Aí quando ele diz, faz assim, eu digo, agora me dá um versículo da Bíblia para provar que é para fazer assim. Porque tem que ser na Bíblia. O dia que alguém vier aqui me acusar e dizer, o pastor Max fez porque ele achava. Não, tá aqui, ó. Tem que sair daqui, porque aqui é o manual do fabricante. É o manual de regra. Se não sair daqui é invenção. Quando não sai daqui, irmão, acontece, vocês já viram um vídeo que está rolando aí, irmão? O pastor mandou todo mundo descer do púlpito, botou 2 casais, tocou um forrozinho gospel lá e o negócio, olha, arrochou. Outros tiram tudo de dentro da igreja e colocam uma arena, um ringue, que é para não perder os jovens da igreja, é para salvar. Aí bota o ringue e em vez de culto vai ter o UFC. É complicado, né? Mas se a gente falar, a gente ainda recebe pedrada, porque é muito radical. É fariseu. Fariseu de quê, meu filho? Tu quer fazer da casa de Deus bordel? Casa da mãe Joana? Aqui não sou eu que mando, quem manda é ele que diz como é que faz. E o modelo correto está aqui dentro. Contradisse a palavra? Estou fora. Não, pastor, mas aí o senhor não está lendo direito. O senhor está fazendo na gegege. Paulo diz assim, eu me fiz fraco para com os fracos. Eu me fiz tolo para com os tolos. Então vai procurar interpretar. Eu me fiz não quer dizer eu sou. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu fui estratégico. Eu procurei formas de alcançá-los. Mesma coisa que Jesus fez. Qual era uma das maiores acusações contra Jesus? Qual era? Ele come com pecadores. Está lá o culto rolando maravilhoso, estou conjecturando, rolando maravilhoso na casa de Simão. Aí entra uma mulher, daqueles adoradores assim com vontade. Não é aquele povo que vem para a igreja ficar de braço cruzado olhando para o teto, não. Vem para adorar. E ela chegou com um vaso de alabastro, jogou em cima de Jesus, quebrou o vaso e foi adorar. Foi adorar, foi adorar, foi adorar, foi adorar. Segura! Aí enquanto ela está adorando, o fariseu, juiz de culto, esse é fariseu, diz assim, ele disse aqui ó, na cachola, se esse camarada aí fosse de Deus, ele sabia quem é essa mulher aí, que está tocando nele aí. Aí a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os pensamentos, tu acha que ele não sabe o que tu está pensando agora? Conhecendo o pensamento, disse, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer, dizia mestre. Certo homem tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50, e ele perdoa ambos. Quem o amou mais? Quem o amará mais? Aí Simão, certamente o que foi mais perdoado. Jesus disse, disseste bem, porque quem é muito é perdoado, muito é amado. Agora deixa eu te dizer outra coisa, Simão. Diga, mestre, eu entrei em tua casa
e tu não me saudastes com ósculo santo. Mas ela não para, não para, não para, não para, não para de beijar os meus pés. Costume, Simão, é que quando um visitante chega, a gente dê água para ele lavar a mão. Tu não me deste água. Ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas, com as suas lágrimas, com as suas lágrimas, e enxugando com os cabelos, Simão. E eu te digo, seus muitos pecados são perdoados. A mesma coisa acontece no culto, irmão. Tem gente que entra aqui e fica só olhando. Quem vai pregar, quem vai cantar. Mas quem entra para adorar, não para de glorificar, não para de adorar, não para de louvar, não para de exaltar, não para de buscar. E tudo que ele tem de melhor e que ela tem de melhor, ela entrega para Jesus de Nazaré, o Deus perfeito. Então escute, irmãos, Deus confirma a sua palavra com sinais que se seguem. Agora veja bem, em se falando de palavra, a palavra falada tem que ser dada por Deus. Quando Jonas desobedeceu, foi parar eu estava falando hoje com uma pessoa, né? Os crentes hoje, obviamente que Deus não vai fazer nada agora, Ele vai fazer depois. Mas os crentes têm recurso financeiro, pode deixar de vir da igreja, vai passear, fazer, eles têm dinheiro, pode fazer o que quiser da vida. Irmãos, e o camarada com dinheiro, ele vai aonde quiser. Vai. Eu não estou falando de gente aqui, irmão, que é comprometido e tira um momento de descanso com a família. Eu estou dizendo de gente que não tem tempo para vir para a igreja, mas tem tempo para passar uma semana viajando. E não é viagem a trabalho, não. Não aparece na igreja nem para dizer que está vivo. Mas ostenta na internet. As chácaras, as praias da vida, os parques aquáticos. Tem dinheiro, né, meu irmão? Glória a Deus. Deus te abençoe. Mas com dinheiro vai onde quer. Sem dinheiro só vai onde Deus leva. Jonas com dinheiro foi para Nínive. Sem dinheiro, com dinheiro ele viajou de barco. Né? Daqui se esconder lá embaixo. Foi para Nínive. Aí sem dinheiro só tinha uma carona para ele. Quer a carona, Jonas? Não tem outra não? Essa mesmo, só tem essa. Quer morrer no meio do mar, te dou carona. Qual é? É o peixinho. É. Pastor, foi a baleia? Não, foi um grande peixe. Que ouviu a voz de Jeová e disse assim, ó, vai cair um negócio dentro do mar. Não mastiga não, só engole. A hora que jogar que você vê, ou Deus não fala com os peixes, sim ou não? Está na Bíblia, irmão. Ele fala com os peixes, fala com as estrelas, fala com as aves, fala com a natureza. Ele é aquele que os discípulos disseram assim, ó, quem é este que fala e até o vento e o mar lhe obedecem? Aí Jeová disse assim, ô peixe, precisando de um trabalho aí, você está à disposição? Ô Jeová, só se for agora, diga o que é. Vai cair um troço aí no mar, mas você não mastiga não. É um desobediente, viu? A mesma coisa acontece hoje. Parafraseando, a hora que quem está desobediente, Jeová bota ele nos ventres de peixe, que é nos apertos assim mesmo. Você imagina ficar dentro do ventre de um peixe, irmão. Jonas chega a dizer que as águas marinhas enrolaram o seu pescoço, ele viu o inferno. Imagina como é que ele orou, estava todo enrolado lá dentro, irmão, só a cachola funcionando. Dejeto de peixe dentro dele, ali, ao redor dele. Tudo que tinha sujeira que o peixe tinha comido estava lá. E ele falando aqui, ô Jesus, está apertado, mas tu pode me tirar daqui, Senhor. E está cheio de gente pegando carona em vento de peixe, ó. Ainda fica reclamando, poxa, eu estou fazendo, não está dando certo, não está abrindo a porta, não está fazendo isso. Volta para o centro da vontade de Deus, desobediente. Volta para o que Ele quer. Enquanto não fizeres, não vai dar certo mesmo. E é só de aparência, e o diabo ainda vai ficar enganando, dizendo, não, eu estou te dando, vai, continua. Então a Bíblia diz no capítulo 3, que quando Jonas sai do ventre do peixe, vem a voz de Deus de novo. Diga comigo, Deus fala de novo. Olha para quem está do seu lado, esse Deus é muito bom. Está dizendo aqui uma... Mas Jesus é bom. Acaba, desobedece, faz, acontece, aí Jesus vai lá e fala de novo, como está falando aqui essa noite, porque Ele é bom. Jonas, está pronto para pregar? Não queria não, mas estou. Você vai lá, eu não queria não, mas vou.
Já provei do negócio, não vou mais desobedecer, não. Tem gente que ainda está desobedecendo porque ainda não provou da mão dele. A hora que provar, não desobedece mais, não. Ixi, ficou ruim de dar glória. Dá um glória em terra para eles. Vai lá, dá por eles um glória. E o que é que eu vou fazer lá? Prega o que eu te disser. Então quer dizer que quem prega tem que ouvir o que Deus tem a dizer. Senhor, o que é que o Senhor quer falar com o povo? A gente não faz pregação assim não, viu, irmão? A gente não faz assim, ó. Deixa eu procurar alguma coisa para me falar para aquela irmã. Peraí. Aí eu vou procurar alguma coisa que deu uma pancada no pastor. Peraí. Vou pegar na Bíblia, vou achar. Ah, na Bíblia não, vou pegar no Google, que é melhor. Ó, prega o que ele falar. Prega o que ele disser. E tem um negócio, em Santana tem um negócio assim tremendo. É quando ele manda pregar aquilo que a gente não está vivendo. Que é para a gente procurar viver. Hã? Imagine só, alguém te ofendeu lá e tal, você foi irritado com ele e tal, alguém te machucou. Aí Deus disse assim, vai pregar sobre perdão, vai lá. Imagina ele vindo pregar, irmão, a gente tem que perdoar. Mas aqui dentro ele está se corroendo, eu também tenho que perdoar. Por isso que a espada é de dois fios, 2 gumes. Corta para lá, corta para cá. E antes de cortar você, já cortou o pregador. Então, antes de falar para vocês, eu já apanhei, irmão. É para mim que ele fala primeiro. E aí, quando ele fala, a gente vai lá e entrega. Vamos lá. Agora, esse texto aqui eu tenho que ler com vocês. Abra a Bíblia. Jeremias 23. Eita, que a pancada agora é nos profetas. Vamos lá, profeta. Vamos saber se tu é profeta ou se tu é profeta. Se for profeta. Agora, se for profeta, tá bem aqui, ó. 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Ou seja, sonhou, Deus pode se revelar para o sonho? Pode. É só ler o capítulo 1, o capítulo 2 de Mateus. José e Maria tiveram ali 4 sonhos. E os 4 sonhos eram a revelação de Deus. Então Deus se revela para o sonho. E fala com a gente. Mas nem todo sonho é revelação, irmão. E sonho primeiro a gente guarda e analisa, não sai contando por aí não, porque daqui a pouco você vai queimar a vida de muita gente sem saber que é com ele. Eu sempre digo, alguém vai me perguntar de sonho, pastor, sonhei com fulano, irmão, nos sonhos existem figuras representativas. Geralmente a pessoa com quem a gente sonha é apenas um símbolo da pessoa com quem vai acontecer a situação. E por que sonhamos com tal pessoa? Para indicar o grau de conhecimento e proximidade que nós temos daquela pessoa. É uma pessoa próxima. Sonhou com um familiar? Às vezes não é ele, é alguém próximo. Mas às vezes também pode ser literal, como tem muitas vezes na Bíblia. As imagens do sonho são símbolos. Vai ver o sonho que o Nabucodonosor teve lá, aquele negócio complicado, parte de ferro, parte de bronze, pé de barro, coisa complicada. Está lá o faraó sonhando, não sei se dormiu de barriga cheia, mas era revelação, sonhou. Uma vaca, apareciam umas vacas gordas, e depois vinham as magras e devorava. E o faraó ficou confuso, não soube. Aí José disse, olha, são símbolos. A gorda representa fartura, a magra representa escassez. E quando a magra come a gorda e não engorda, é porque vai continuar a escassez, entendeu? Sonho se interpreta aqui, não vai passar na banca da revista não, viu? Que tem crente corajoso. Estou indo ali, pastor, onde? Vou comprar um livrinho do Interpretar os Sonhos. Saber o que eu sonhei. Hoje não precisa mais comprar, é só pesquisar na internet, né? Cuidado com esse negócio. Mas se for um sonho, Deus autorizou a contar? Conte como sonho, pode ser uma advertência. Se a pessoa acreditar, amém, não acreditou, agora não sai por aí. E outra, dependendo do sonho, nem se conta, só ora. Vou falar um negócio delicado aqui. Suponhamos que você sonha com alguém em ato de adultério, traindo a esposa. Aí você vai sair contando para todo mundo. Rapaz, eu sonhei com o irmão fulano, ele estava lá no negócio fazendo não sei o quê. Aí o outro que ouviu já não sabe como ouvir, diz, eita.
Eita, ó, caiu em adultério. Ixi, vou sair falando para todo mundo. Vigia, crente. Olha para quem está lá, vigia. Sonho é sonho. Isso. Mas aquele, olha, versículo 28, vamos lá. Mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quer ser profeta, mas não participa de culto de ensino. Quer ser profeta, mas não lê Bíblia. Quer ser profeta, mas não ouve outros pregadores. E que palavra é que tem dentro de ti para tu ser profeta? Que Deus está dizendo o seguinte: quer ver um profeta de verdade? Dentro dele tem a minha palavra. Dentro dele tem Bíblia, tem Escritura. E quando ele fala, ele prega com verdade e sinceridade. Prega com convicção e compromisso. Não prega para iludir, para enganar ou mesmo para fazer alguém se impressionar. Prega para que as pessoas se arrependam e digam: essa palavra é de Deus. E quando o profeta tem palavra de Deus dentro de si, irmão, pode ser a mensagem mais dura que for, ele é aceito. E se for rejeitado, Deus vai fazer cumprir a palavra, porque aqui o texto está citando Ezequiel. Que quando Ezequiel foi falar na missão dele, eu vou ser rápido aqui, aí Deus disse: olha, o povo para onde tu vai pregar, Ezequiel, são de dura cerviz, semblante, sabe o que é dura cerviz, irmão? Eles não se curvavam, era assim, ó, empinado. Aqui não tem não, né? Tem não. Não. No Zé não tem crente empinado, não. Que a gente fala, ele fica assim. Ele não faz assim, ó. Verdade, pastor, verdade. E são de semblante fechado. Aqui também não tem não, né? E agora com a máscara nem dá para saber se estão rindo ou se estão com raiva. Nem dá para saber. É bom porque a gente pega com mais tranquilidade, né, pastor? Aí Deus disse: olha, eles são de semblante fechado. Eles não se dobram. Mas vou dizer uma coisa para ti, para te alegrar. Eles, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, vão saber que no meio deles estava um profeta. Não, eu vou descodificar para tu dar um aleluia melhor. Sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel? Meu irmão, o que eu vou fazer através de ti, eu vou confirmar e eles vão saber que era eu que estava na tua vida. Eles vão saber que tu eras profeta. Ok? Versículo 4. Aliás, ponto 4 da nossa apostila. Ainda no versículo de número 20. E eu termino aqui. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do... Diga comigo, um ministério autenticado pelo reconhecimento humano. Isso aqui é fantástico. Vou dizer uma coisa para você que faz a obra de Deus. Olha aqui para mim, isso aqui é sério. Um dos primeiros sintomas do chamado de Deus, do chamado de Deus na tua vida, é que vai aparecer um monte que não vai querer reconhecer que Deus te chamou. Esse aí? Essa aí? Não, Deus tinha gente melhor. Deus tem gente mais bonito. Deus tem gente mais inteligente. Deus tem gente mais rico. Deus tem gente com casa melhor, com um carro melhor, que se veste melhor. Você acha que Jeová está atrás disso mesmo? Quem sou eu, você, para dizer quem ele chamou? Só que é um detalhe, não reconhece hoje, mas vai reconhecer. Vai. Isso aqui eu posso falar com conhecimento de causa. Foram 11 anos. 11 anos sentadinho no meu lugar, quietinho no meu lugar, e um monte de gente dizendo que nada. É fogo de palha, é só no começo, não era fogo de palha não, era fogo de Deus. Fogo do céu, que está queimando até hoje. Irmãos, hoje, a estrutura que Deus teve que me dar, eu tive a infelicidade, escute isso aqui talvez para você seja muito simples, mas para quem tem um pouquinho de sensibilidade sabe o que eu vou dizer. Eu tive a infelicidade de ouvir um obreiro chegar na minha frente, colocar o dedo no meu rosto e dizer assim, ó, eu já vi muita gente começar que nem tu, mas depois cai.
Eu respirei assim, engoli seco e disse para ele, mas não se preocupe. Eu não vou cair porque estou firmado na rocha que é Jesus Cristo. Isso é palavra de maldição, irmão. Quando você vê alguém com desejo de pregar, de cantar, de fazer obra, não amaldiçoe, abençoe. Diga para ele, vai minha filha, vai meu filho. Seja um motivador, claro, um motivador que poda, que guarda o coração daquele que está começando para que ele não se envaideça, para que ele não olhe o ministério como fonte de lucro, como status, para que ele não olhe a igreja, vou sentar nessa cadeirona, nessa igrejona. Não, irmão, ministério não se resume nisso. Ministério é ganhar almas, é conquistar vidas, é sofrer pela obra, é honrar a Deus. Só que Samuel foi reconhecido, e deixa eu fazer uma conjectura, preste atenção, só o sinal já é para te dar glória, desde Dan até Beceba. Por onde passou, foi reconhecido. Escute que isso aqui. Se naqueles dias era difícil, hoje mais ainda vivemos um tempo em que estão desvalorizando pessoas. Isso aqui me machuca ler isso aqui, viu, irmão? Realmente chamadas e escolhidas por Deus e dando reconhecimento a quem chegou no ministério forçadamente, empurrado. Gente que caiu literalmente de paraquedas e que não carrega marca de quem realmente foi chamado por Deus. Quantos obreiros não reconhecidos temos espalhados em nosso meio? Eu tenho que ter muito temor e graça para falar disso aqui. Infelizmente nós, e eu vou me incluir porque faço parte do corpo, estamos atrasando a obra de Deus na vida de muitas pessoas. Quanta gente que foi chamada que está no nosso meio e não tem o reconhecimento necessário. E eu vou dizer aqui para os irmãos, tem pessoas no nosso meio que Deus já capacitou que se você entregasse uma congregação para ele dirigir, ele dava conta. Entregasse um púlpito para pregar, ele dava conta. Mas ao mesmo tempo a gente entende que existem processos em que Deus vai mostrar que a sua soberania não impede que a chamada seja evidenciada. Eu sofri, irmãos. Eu fiquei sentado num cantinho de banco de mocidade, muitos anos. Eu saí de várias reuniões chorando, porque fazia o maior esforço para trabalhar e no final da reunião eu ouvia 3, 4 pessoas que eram contra mim dizer, ó, esse irmão não soma com nada aqui. Faltava um mês para minha primeira festa como líder de jovens, um mês. O pastor foi lá e me arrancou. Por perseguição pura. Ele olhou para mim e disse, o senhor tem alguma coisa contra porque eu estou lhe tirando? Eu disse, ô meu pastor, que isso, o senhor é meu pastor. O senhor toma as decisões, mas uma coisa eu preciso lhe dizer. Ele perguntou qual? Eu tenho convicção da chamada de Deus na minha vida. No dia que ele me tirou era um culto de ceia. Eu sentei mais ou menos onde estava a irmã Luzia, a distância, a irmã Luzia Guiar. Na hora que ele foi servir a ceia, que ele disse assim, vamos comer do pão, que ele levantou, ele estava olhando para mim. E eu sem tocar na ceia, não por causa que estava sem comunhão, mas por causa dele. E as lágrimas descendo aqui, ele me vendo chorando. Ele pensou 2 vezes antes de colocar o pão na boca. Mas colocou. Pesou. Anos depois, ele estava numa outra igreja grande. E quem foi pregar na igreja? Quando eu terminei de pregar, ele colocou a mão no meu ombro na frente da igreja. E disse assim, esse rapaz aqui eu ajudei muito. Eu estava do outro lado, eu olhei assim para ele. Ajudou, né? A ajuda chega de todo jeito, né, irmão?
Então, se ele ajudou, deixa eu aceitar a ajuda. O outro disse assim: enquanto eu for pastor, aquele não prega, não bota o pé. Tu não é dono da igreja. E foram tantas outras coisas que eu ouvi. Mas fiquei ali no meu cantinho. Eu quero dizer para você que tem chamada de Deus, que essa chamada está sendo até quase que apagada por tantas coisas que você está vivendo. Eu vou dizer uma coisa para você: não jogue fora essa chamada. Passe o que passar, na hora certa Deus vai te honrar. E haverá reconhecimento humano, sim. Vamos lá, eu vou terminar falando de uma história linda. Veja na sua apostila. Eu vou falar de José. José foi chamado por Deus, mas foi muito rejeitado. Eu vou terminar bem rápido. Mas a cada ato de rejeição, Deus o honrava de uma forma diferente. Vamos lá? Letra A, primeiro ato de rejeição. A zombaria por causa do seu primeiro sonho. José, contra o primeiro sonho, os irmãos zombam. Tu vai reinar sobre nós? Aí Deus disse: vocês estão duvidando, então eu vou dar um sonho maior. Aleluia. Primeiro ele sonha com os feixes se curvando diante de outros feixes. Aí os irmãos sorriram. Vocês estão sorrindo, então agora pega um sonho maior. O sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante de José. Sabe o que Deus está dizendo? Não é só vocês que vão se curvar, não. É o Egito inteiro. São todas as nações que vão se curvar diante de José. Aí sabe o que eles fazem? Pela rejeição é vendido, lançado numa cova e depois vendido pelos irmãos. Aí vem Deus e o honra, levando ele como escravo para a casa de Potifar, e lá Deus faz ele virar chefe. Diga comigo: foi vendido, mas virou chefe. Aleluia. É Deus dizendo: ele não quer te reconhecer lá, mas Potifar vai te reconhecer aqui. Aleluia. Aí a esposa de Potifar arma para humilhar ele, calúnia, ele é jogado aonde? Numa prisão, diga comigo, na cadeia. Mas na cadeia vira chefe, aleluia. É Deus dizendo: não quiseram te reconhecer na casa de Potifar, vão te reconhecer aqui dentro do cárcere. Aí Deus disse: agora eu vou chegar no ápice. Teus irmãos não te reconheceram, teu pai engasgou, na casa de Potifar te humilharam, na cadeia esqueceram de ti. Mas essa é a tua última noite dormindo nesse cárcere. Amanhã tem uma cama de palácio para você dormir. Uma cama, irmão, eu estou profetizando para alguém. É a tua última noite nessa prova e nesse vale. Amanhã eu mudo a tua história. Isso é linguagem simbólica espiritual. Creia que Deus vai mudar o cativeiro. Agora escute. A Bíblia diz que Deus continuou se manifestando a Samuel pela sua palavra. Diga comigo, pela sua. Isso aqui também autentica o ministério. A continuação, a continuidade. Fracassaremos quando Deus não puder mais falar conosco. Se Deus não puder mais falar comigo, o meu fracasso começa ali. E a Bíblia diz que Deus continuou falando com ele em Siló. Diga comigo, Siló. Veja bem, a tradução da palavra Siló, preste atenção. É lugar de descanso, lugar de tranquilidade, lugar de paz e lugar de repouso. Repita comigo para você pegar isso aqui. Vamos lá. Lugar de descanso, tranquilidade, paz e repouso. Aonde é que Deus se manifestava para Samuel? Diga comigo, em Siló. Diga comigo, em um lugar de descanso, paz e tranquilidade. Quando você lê Gênesis capítulo de número 42, há uma profecia onde Siló se refere a uma pessoa. E é defendido que Siló ali está se referindo ao Messias. E a gente pode acreditar nisso por quê? Porque este Messias um dia veio e disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lhes darei descanso. Nós descansamos em Jesus de Nazaré, o nosso lugar de repouso e tranquilidade.
Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer, mas eu quero que você baixe a sua cabeça. E eu encerro aqui. Independente se você vai ter um título, posição ou não. Eu creio que você está participando deste projeto porque Deus tem uma chamada na sua vida. Então entenda uma coisa, cresça. Busque o auxílio divino. Deixe que Ele confirme a tua palavra. Haverá um reconhecimento humano e, sobretudo, Ele vai continuar falando com você. E se você quer que Ele continue falando contigo, coloque as duas mãos sobre o coração enquanto eu oro com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te dou glórias, honras e louvores. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida desta igreja, daqueles que têm perseverado neste projeto. Obrigado por falar conosco. A ti toda honra e glória por tua bondade. Levanta obreiros, obreiras, pregadores, evangelistas, homens e mulheres que façam a tua obra. Renova a alegria no coração do teu filho. Tua filha que tem um chamado, mas estava sendo apagado, reacende a chama agora. Teu filho que estava muito desanimado pelas consequências de situações, receba o teu renovo agora, porque tu podes renová-lo. Sustenta a tua igreja, em nome de Jesus. Quantos podem levantar a mão e glorificar o nome de Jesus? Diga amém. Glória a Deus.